espirituais. Bom, sobre olhos espirituais, é isso. Mas vamos falar sobre os olhos físicos. E esse está sob o seu domínio. O que aconteceu com Davi? A gente lê os versos, a gente vai ler os versos 1 a 5, de 2 Samuel 11, que eu falei da experiência de Davi com Batseba. 2 Samuel 11, de 1 a 5, vai dizer assim, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou aonde? Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu, mandou dizer a Davi, estou grávida. Lascou, irmão. Deu ruim. E qual é o passo a passo dessa ruína de Davi? Primeiro ponto a nós avaliarmos aqui. O primeiro versículo, no início diz, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair à guerra. Um ano que já estava a batalha acontecendo, Israel tendo muitas vitórias, e o seu rei não foi a essa guerra, ele estava em casa, no palácio. Ele estava no lugar errado e na hora errada. Ele deveria estar com o seu exército, orientando, dando direção, sendo ali aquele instrutor que ele sempre foi, um homem de guerra, mas ele ficou em casa. Foi uma escolha dele, ficar em casa, não ir para a guerra. E um ano depois, sei lá, no meio da tarde, no marasmo danado na cidade, e preciso relaxar um pouco, e ele sai, vai dar uma volta no palácio, lá no terraço. De lá ele vê essa mulher tomando banho. E aí, ele tinha o domínio dos seus olhos, mas ele não conseguiu dominar o estímulo visual que os seus olhos provocou em si. No lugar errado, na hora errada, submeteu-se a um estímulo desnecessário. Mas isso tinha jeito, ele não precisava atender os apelos do seu corpo, da sua vida. Davi tinha muitas mulheres, Davi era um homem bem servido por mulheres, mas ele queria mais essa. Seus olhos pousaram sobre a beleza de uma mulher e ele poderia ter encerrado essa história ali. Eu vi, não era para ver, mas vi. Eu posso parar isso aqui. Quem está me entendendo, diga amém. Eu vi, mas eu não preciso levar isso adiante. Eu posso parar isso aqui. Mas ele foi para o próximo estágio. Entenda, querido. Está na sua mão, está na minha mão, está na nossa mão. A próxima fase, a gente vai se quiser. A primeira já era horrorosa. Ele viu, enfim, caramba, eu não acho que ele foi com essa intenção. Eu acho que essa hora tem uma mulher tomando banho ali e eu vou subir o terraço para olhar para ela. Não. Ele não tinha isso programado no seu coração. Ele viu aleatoriamente a cena.
ele poderia ter parado isso ali e não ir para a próxima fase. Você está me entendendo? Você está na primeira fase com os seus olhos? Os seus olhos estão te levando nessa primeira fase de ver o errado, de ver o que é pecaminoso, de ver o que te afasta da presença do Senhor. Entenda, aprenda com Davi. Não vá para a próxima fase, não acesse a próxima fase, não desbloqueie a próxima fase. Pare esse maldito desse jogo agora e não vá para a próxima fase daquilo que os seus olhos estão te mostrando. Você está me entendendo, querido? Ele foi para a próxima fase. A próxima fase já era muito mais horrorosa do que a primeira. Quem é? Agora eu quero aprofundar o conhecimento, eu vou procurar saber quem é essa mulher. Irmãos, preste atenção numa coisa. Uma conversa, um bate-papo não tem nada a ver. Mas em algum momento você nota o seguinte: não, isso já está sendo provocado. Isso não está sendo mais normal, natural. Essa pessoa, sem querer, do nada, a gente se esbarrou. Conversou, trocou uma ideia, pegou o ônibus junto e tal, e você começa que agora isso não é mais uma coisa aleatória, isso está programado, e todos os dias, na mesma hora, no mesmo local, a pessoa está lá para te ver, para ter um contato visual com você, ou talvez você mesmo provoque isso. Não vá para a próxima fase, querido, freie isso agora, nessa fase, que já está ruim, mas não pode ir para a segunda fase. Não leve isso para a próxima fase. Muitas coisas são aleatórias, mas outras coisas não são aleatórias, não. Elas passam a ser provocadas. E você tem que ser esperto para entender. Isso não é mais casual. Isto não é mais casual. Isto agora está sendo feito de maldade. Enxergue. Os olhos físicos terão esse contato, mas os olhos espirituais abertos vão te mostrar: foge pela tua alma, foge pela tua vida, faça como Zé do Egito, mete o pé dessa situação, querido. Você está me entendendo? Aí ele foi para a segunda fase, mandou perguntar: quem é? Só especulou. Quem é? Quem é aquela gatinha ali? Rapaz, aquela ali é Batseba, filho de Eliã. Rapaz, ela é esposa de Urias. Sabe, Urias, ele é soldado do teu exército. E ele está na guerra. Uma lâmpadazinha se acendeu. O diabinho sentou nesse ombro com um tridente na mão. E o anjo sentou nesse aqui com uma lira na mão. E a música do diabo toca aqui: chama ela, Davi, chama ela, Davi, chama ela, Davi, chama ela. É o funk. Desse lado aqui, um anjinho tocando a lira. Não chama, não. No fim das contas, irmão, quem ganhou essa guerra? O funk. Nada contra o funk, tá, gente? Quer dizer, tenho sim. Ainda mais esses funks malucos, proibidão, cheio de palavrão, cheio de coisa ruim, que a gente ouve sem querer. Aí, ele foi para a próxima fase. Ele só especulou, mas aí ele chamou: traz ela aqui. Sei lá, eu vou fazer uma entrevista com ela. Eu quero olhar nos olhos dela e conversar um pouquinho com ela. Dá para ser assim, irmão? Claro que não dá, caramba. Foge pela tua vida. Foge pela tua vida. Aí ele chama, conversa, e acabaram na cama. O texto diz que ela acabara de passar pelo processo de purificação da menstruação. Então ela estava como? Fértil pra caramba, irmão. Triscou, pegou, irmão. Filho na barriga. Aí ela manda o recado para ele: estou grávida. Aí se segue uma história que eu não vou contar agora. Você sabe o que foi. Toda a situação que esse caos levou a vida de Davi.
cometer um assassinato do Urias, o marido, casasse com a mulher que ele mandou matar o marido, e depois nasce o bebê lá, e o bebê morre, por fim, Davi acaba se casando com Batseba mesmo. Bom, talvez você e eu precisemos pensar um pouco sobre isso. Os nossos olhos físicos estão expostos 24 horas por dia a estímulos que podem desgraçar a nossa vida. Então, fuja pela tua vida